começar a live que eu vou fazer certinho essa live, hein? Bateria 9%. Vamos lá. Hoje é dia 1º e eu acompanho todos os dias a live com a minha mentora. Ela faz todo dia a leitura do devocional, diário devocional da cocriação. E todos os dias, normalmente ela faz pelas manhãs, né? E é sagrado. Então, já faz um bom tempo que eu acompanho, então eu criei isso como um hábito, que é de acordar e a primeira coisa que eu faço é abrir o Instagram e ver a live dela, normalmente gravada, e às vezes eu consigo entrar no ao vivo também, né? Depende do horário que ela gravou. Mas uma coisa que eu queria muito falar, que hoje foi falado sobre, é o poder das nossas palavras, o poder da palavra. E impacta muito a nossa vida, impacta muito os nossos resultados, a gente como pessoa, como ser humano, sabe? Como ser humano. E muita gente ignora, ou até mesmo você já sabe sobre isso, já tem ouvido falar sobre isso, mas nunca parou de fato para observar ou para tomar consciência que isso pode estar te prejudicando. Então, o jeito que você fala sobre você está criando a tua vida, está criando as tuas crenças e as tuas ações também, sabe? Tudo, a gente, na verdade, é feito de energia, tudo é feito de energia. Então, o que você fala é uma profetização, um autorrealizável. Você está falando e você está decretando algo sobre você. Quantas vezes você já falou: isso não é pra mim, não consigo, eu não consigo, eu não posso, não sou capaz, eu não nasci pra isso, isso não é pra mim, sabe? Então, quando você fala isso, você está profetizando a tua vida. Você está decretando na sua vida que você realmente não consegue. Então, a vida, o universo, vai descartar essa possibilidade da tua vida, de você viver isso, de experienciar isso. Porque você fala: eu não consigo, não posso, não é pra mim. Ou seja, sim, senhor, o universo fala isso. Você, sim, senhor, que seja feita a tua vontade. E você acaba que realmente não tem as condições para alcançar. E você quer alcançar lá no fundo, mas todas as crenças e as coisas que você sente a seu respeito, que você acha, os seus bloqueios, que você acha que isso é você, só que isso não é você. Isso é o que você aprendeu. E você começou a reproduzir repetitivamente. E quando a gente fala uma coisa repetitivamente... Peraí. E quando você fala algo repetitivamente, você acaba criando o hábito e você começa a acreditar nas suas palavras. Então, é muito importante a gente tomar ciência do que a gente fala, principalmente, não só o que você fala, mas é o que você fala sobre você mesmo, a seu respeito. Isso que pode estar prejudicando a tua vida, sabe? E talvez você não tenha percebido o peso que isso traz para a tua vida, para a tua realidade, mas é realmente algo que te prejudica muito. Não é normal. Não é normal você achar que você não pode, que não é pra você. Não é normal isso. O normal é você conseguir aquilo que você quer conseguir. Você alcançar os seus objetivos, seus anseios, as suas metas. Isso que é o normal. Só que só vai começar a acontecer quando você começar a falar aquilo que você quer e não o que não quer. Putz,
E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas o jeito que a gente fala sobre a gente é o jeito que a gente começa a agir. E aí o jeito que a gente começa a agir é o jeito que a gente vai ter os nossos resultados. Então, os nossos resultados, a pessoa que a gente se torna, a pessoa que a gente é, diz respeito ao que você está profetizando sobre você mesmo. Quando eu falei do devocional, né? E eu lembro que quando eu comecei a ler o devocional, eu era uma Johanna. E depois do devocional, eu me tornei outra Johanna. Como assim? Porque eu comecei a ter mais consciência do meu dia a dia, das coisas que eu fazia no meu dia a dia, que estavam me prejudicando e eu não sabia, porque eu não tinha consciência que alguma coisinha que eu falasse, uma frase ali, eu não consigo. Gente, eu realmente não conseguia, porque era daquele jeito que eu enxergava. E quando eu passei a ter consciência do que eu estava falando sobre mim mesma, que eu não tinha capacidade, que não era para mim, que eu não conseguia, que era difícil, que eu não sabia, nossa, que eu não sabia era o tempo inteiro, aparecia isso para mim. Então, foi difícil para mim. Quando eu percebi que eu conseguia perceber essas frases saindo da minha boca e que estava atraindo para a minha realidade, eu comecei a mudar essas frases, comecei a me referir a mim mesma de outra forma, de uma forma que trouxesse os resultados que eu queria, que trouxesse as minhas metas, que eu prosperasse financeiramente, sabe? E isso mudou muito a minha realidade. De um ano pra cá, gente, muitas coisas aconteceram. Um dia eu vou contar pra vocês mais ou menos, de 2025, 2024, mas eu comecei a mudança de fato em 2024, e aí quando foi 2025, né, ano passado, foi quando eu explodi, assim, tudo começou a acontecer, tudo que eu queria começou a se concretizar, e eu realizei vários sonhos. E agora uma fase novamente que eu tô com novos sonhos, porque a gente não pode parar de sonhar. Eu tô com novos sonhos e que esse caminho, esse processo que é o legal, sabe? Que é o divertido. Quando você se percebe, às vezes é dolorido você pensar, poxa, eu tava pensando, tava falando isso sobre mim, que eu não conseguia, eu não sabia. Que tal eu mudar pra, eu não sei ainda, mas eu vou procurar saber. Isso muda tudo. Foi o que eu comecei a falar, por exemplo. Foram uma das frases que eu comecei a falar. Muitas coisas eu não sabia, não sei como fazer. Eu falava, eu não sei como fazer isso ainda. Mas eu vou pesquisar, eu vou estudar, vou ver como que é que funciona para eu entender. Sabe? E é fantástico, gente, como pequenas mudanças causam grandes resultados e impactos na tua vida e também na vida das outras pessoas que estão ao teu redor, sabe? Você amplia esse campo energético de melhorar as suas palavras e as suas ações e os seus resultados, né? O jeito que a gente fala, peraí um pouquinho. Então, para hoje, para pensar o que está falando sobre você, principalmente sobre você e sobre os outros também, porque a gente às vezes não percebe, mas a gente está sendo super crítico com os outros. Só que quando você critica o outro, você não está mandando essa energia para ele. Quando você critica o outro, você está atraindo para você
É isso que eu tô falando aqui. Então, toda vez que você critica o outro, você tá criando a tua realidade. Agora, quando eu abençoo o outro, quando eu falo que ele seja feliz, que ele seja próspero, que ele consiga alcançar os resultados dele, quando eu comemoro com a vitória do outro, sabe? Quando eu não fico com picuinhas, sabe, uma inveja disfarçada. Eu já senti isso, por isso que eu tô falando aqui, eu já senti isso, já passei por isso. E na verdade, às vezes, eu sinto uns resquícios, sabe? Eu sou ser humano, eu estou em evolução, eu estou em desconstrução e construção do meu novo eu. Então, quando você fica com essas picuinhas assim, como eu já também senti, alguém faz uma coisa legal e eu não comemoro ou comemoro ali, mas no fundo não é uma comemoração de fato, porque você tá meio com uma invejinha, meio que, putz, essa pessoa tá conseguindo, eu não tô conseguindo, eu que deveria estar lá, não essa pessoa. Putz, gente, isso é complicado demais. Isso é muito complicado. Esse sentimento, sabe? Porque isso te bloqueia completamente, te trava e te traz coisas mais coisas que você não quer atrair, que você não quer para sua vida, para você. Mas você tem que começar a tomar consciência dessas coisas, pequenas coisas do dia a dia, porque é no dia a dia que a gente constrói o nosso caminho, é no dia a dia. Não é no futuro. O futuro é sempre o futuro. É hoje que eu escolho fazer diferente. É hoje. É hoje que eu escolho observar mais os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus sentimentos. E é hoje que eu começo a mudar esses padrões que a gente tem interno, sabe? Eu faço mentorias, faço várias coisas já há anos. Então, é um processo que não é do dia para a noite. É um processo longo, que, na verdade, é infinito, eu diria. Porque a gente sempre pode mais, a gente sempre pode melhorar. Sempre. As coisas sempre podem melhorar. Mas também o contrário é verídico. As coisas sempre podem piorar. Depende para onde você está indo. E se você não tomar consciência disso, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, vou encerrando por aqui. Meu celular está descarregando. Acho que tem 3%. E eu te vejo 4%, gente. E eu te vejo no próximo vídeo ou na próxima live. Beijo.